de semana, fazer um vlogão no final de semana. Agora eu tô indo no hospital aqui de Florianópolis pra me informar sobre uma infusão que eu preciso fazer. Lembra aquela infusão do meu tratamento? A clínica que eu fazia agora rompeu o contrato lá com a Pfizer. E aí não estão fazendo mais gratuitamente, eles estão cobrando, né? Ou melhor, não era gratuitamente, era pelo SUS. E aí, como foi rompido esse contrato, eles não estão mais fazendo, estão cobrando uma taxa. E aí, obviamente, que eu vou, se tem uma opção gratuita, né, eu vou fazer. E aí, um dos lugares é esse hospital que eu tô indo agora. Mas enfim, eu liguei pra lá, tinha que dar entrada na emergência. Não entendi muito bem, então eu tô indo lá pessoalmente, vou dar entrada na emergência pra saber como é que eu posso fazer pra no próximo mês, em junho, fazer a próxima infusão. E aí eu peguei esse ônibus que eu nunca tinha pego antes, que é, eu fico brincando que é o ônibus gourmet daqui de Floripa. E ele é 15, assim, era 15, mas quando eu passei a carteirinha foi 18. Então já deve ter aumentado. Mas ele é assim, ó. Com essas poltronas assim, ele é mais confortável, tem ar-condicionado. Mas eu nem peguei por causa disso, eu peguei porque era o único ônibus que passava por lá. Senão eu ia ter que pegar um ônibus e depois pegar mais dois. Aí eu preferi hoje experimentar esse ônibus gourmet. Lá no hospital e não adiantou nada porque lá é bem pesado. Acabei nem filmando nada pra vocês, mas tinha muita gente, muita gente. Ele é o hospital central aqui, sabe? Então, eu falei lá, né? Eu peguei uma senha e fiquei lá, conversei com a mulher da recepção. Ela falou: olha, eu aconselho, ou você vai ter que chegar aqui bem cedo, que ela falou que eu tenho que ir dar entrada na emergência quando eu for fazer a infusão. Não tem como marcar, sabe? Então ela aconselhou eu ir nos outros dois locais que é uma das indicações, que são indicações também do local que eu fazia. Que são locais que fazem essa aplicação também, sabe? Apesar de serem mais longe, ela falou: olha, acho que lá você vai esperar menos. E aí é isso, eu vou ter que ligar para esses outros locais, ver como é que funciona lá também. Ai, ai. O local que eu fazia era muito legal, vocês já devem ter visto, né? Era bem organizadinho, limpinho. E o lado bom é que não era um hospital. Então as pessoas lá não estavam doentes, né? Você não entrava lá com medo de entrar saudável e sair doente, sabe? Mas enfim, Deus está no controle de tudo, né? E aí, mesmo que precise ser no hospital, tá tudo certo também. Hoje tem adolescentes, então eu vim já meio que na metade da tarde, na verdade no início da tarde, pra já ver se eu resolvia isso e já ficar pra de noite, né? Mas agora eu acho que eu vou ficar aqui um pouco. Trouxe livro, claro, né? Trouxe Surpreendido por Jesus, que é o livro do Clube de Leitura, que tá sendo uma releitura pra mim. Eu acho que eu já tinha falado pra vocês no vlog anterior. E é isso, daí eu vou ficar um pouquinho aqui, sofrendo um pouco com essa vista, lendo, e depois eu vou pro shopping, que é ali, logo ali, e fazer um pouquinho de hora, pra depois ir lá pros adolescentes.
gente, vim aqui no shopping, como eu falei pra vocês, e eu dei uma rodada, fui olhar algumas lojas. Toda vez que eu venho em loja de roupa feminina, eu tenho uma raiva, porque as roupas estão caras e uma qualidade bem ruim. Mas amanhã eu vou pro aniversário de uma amiga, e aí eu vim trazer, olha só. Eu vim comprar algumas coisinhas também pra fazer o presente dela. Daí eu comprei esse chocolate da Lindor. Nem sei como fala, mas é uma delícia esse chocolate. E ela também é intolerante, então o chocolate amargo tem menos leite, né? Então ela come desse daqui, do chocolate amargo, então eu comprei esse daqui. E comprei um brinquinho pra ela, pra mostrar pra vocês. Tão lindo esse brinco. Olha que fofurinha a caixinha. E aí, ó, que lindinho, bem delicadinho. E vou incluir uma moldurinha com uma aquarela. Vai ser o kit. E é isso. Agora eu vou ficar por aqui. Vou continuar minha leitura e daqui a pouco eu vou lá para os adolescentes. Ainda tô aqui no shopping e queria comentar um pouco com vocês sobre a leitura que eu tô fazendo do Surpreendido por Jesus, né? Uma coisa muito interessante é como cada livro, cada evangelho acaba tendo um tema central, sabe? Às vezes a gente até sabe que cada evangelho foi escrito para um público diferente. Mas às vezes é uma coisa que antes de ler esse livro eu nunca tinha notado, como alguns temas são mais recorrentes em um determinado evangelho e em outro, apesar de citar, né, apesar de trazer essas verdades também, não são tão recorrentes. Ó, em Mateus, ele vai falar sobre como a definição de moralidade de Jesus é diferente do que era esperado pelos judeus naquele tempo, né? Em Marcos, ele vai falar sobre a missão de Jesus, que é diferente do que os próprios discípulos esperavam dele, né? Sobre como os discípulos, até um determinado momento, eles não entendiam que Jesus teria que padecer, por exemplo. Então, fala mais sobre a missão contraintuitiva de Jesus. E aqui no Evangelho de Lucas, vai falar sobre a comunidade contraintuitiva. Então, ele traz aqui, ó, vários episódios desse tema voltando. Que tema? Dos aparentemente excluídos sendo incluídos e o aparentemente incluídos sendo excluídos. E ele vem trazer que não é que Jesus não quisesse que os incluídos que estavam sendo excluídos não fossem incluídos. Vocês devem entender. Mas, por exemplo, os fariseus, eles eram, né, para aquelas pessoas que estavam obedecendo a Deus. Só que, na verdade, em todos os evangelhos, da forma que Jesus fala com eles, da forma que João Batista fala com eles, né, mostram que eles, na verdade, não entendiam. Mostram que, na verdade, eles não queriam seguir a Cristo, né? Tanto é que foram aqueles que o condenaram. Então, eles que eram os incluídos acabam sendo excluídos. Mas, né, aí ele vai trazer isso, né, que Jesus gostaria que eles fossem incluídos também. Não é só sobre o fato de aparentemente ser incluídos que não possa realmente ser incluído, entende? E tanto é que, por exemplo, no capítulo 7 de Lucas, Jesus aceita o chamado de Simão, que era um dos incluídos, que estavam sendo excluídos, para jantar. Da mesma forma que ele aceitou jantar na casa de um publicano. E foi tão rechaçado, né? Foi tão criticado pelos próprios judeus. Então, várias partes vem mostrando essa reversão daquilo que era esperado. Como assim ele come na casa de pecadores? Né? A gente vê isso várias vezes. E no livro de Lucas, a gente vê muitos episódios. Então, eu vou citar só alguns aqui para vocês entenderem. Lucas 3 vai falar sobre João Batista, né?
chamando de raça de víboras aquelas pessoas que são descendências de Abraão. Lucas 4, Jesus vai escandalizar as pessoas ali ao lembrar de que 2 dos judeus supremos do ciclo interno, Elias e Eliseu, curaram não os israelitas, mas os estrangeiros da época. Que foi uma pobre viúva, né, gentia, e um soldado pagão doente chamado Naamã. Vou pular aqui um pouco, né? No capítulo 6, Jesus abençoou os de fora e amaldiçoou os de dentro. No capítulo 9, uma criança que era tido como nada naquela época é escolhida por Jesus e colocada entre os discípulos como um exemplo que eles deveriam seguir. Você deve lembrar desse episódio. Lucas 11, né? Cada capítulo ele vem trazendo situações que mostram isso, mostrando como no Evangelho de Lucas é muito presente esse tema dessa comunidade contraintuitiva, dessa comunidade que vai contra as concepções da época e muitas vezes as nossas concepções. Às vezes a gente tem, mesmo agora, mesmo sabendo que o Senhor é quem nos salva, mesmo sabendo que não é pelos nossos méritos, que é pela graça. Gente, quantas vezes a gente não olha para certas pessoas que têm determinadas atitudes, que vivem de determinada forma, e muitas vezes a gente olha com um olhar condenatório para elas. É triste, mas se você fizer como é que fala? Esqueci a palavra aqui, né? Mas se você olhar para sua consciência, você vai lembrar de episódios, talvez de pessoas meio diferentes que entraram na igreja e você olha assim e até questiona se essa pessoa é crente ou não, né? Muitas vezes a gente age como os fariseus daquela época. E o Evangelho de Lucas vem nos mostrar que realmente é pela graça e muitas vezes aqueles que a gente acha que deveriam ser excluídos são incluídos, são parte da família de Deus e nós, nem eu, nem você, somos juízes de ninguém. A gente não tem a capacidade de dizer quem deveria ou não participar da família de Deus. Então a gente precisa fazer esse exame de consciência. Era essa palavra que eu queria falar. Fazer esse exame de consciência e ver quantas vezes a gente não fez isso. Mesmo que a gente não fale, mas nossa mente, né? Às vezes a gente olha assim, com um olhar meio... né? Mas a gente precisa lembrar que nós só estamos ali por causa da graça de Deus. E da mesma forma, o Senhor pode trazer outras pessoas que são marginalizadas, que são deixadas de lado, para fazer parte da família dele.
Oi, Cis, agora são 1h, Samuel foi ali cortar o cabelo, almoçamos e tal. E aí, como vocês viram, eu tava fazendo ali o presentinho, né? Fazendo a moldura. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Embalei, esqueci que tinha que mostrar pra vocês. Ficou assim, né? A embalagem do presente. E eu confesso que eu não gostei muito. Assim, na hora eu gostei, mas depois... Sabe quando a gente vai olhar mais de perto e aí começa a ver os defeitos, sabe? Aí eu nem ia dar. Mas vou deixar vocês verem de longe só. Eu fiz, vou deixar... Não vou mostrar a foto dela, né? Mas eu fiz baseado numa foto dela. A diferença é que na foto ela tá assim, nessa mesma posição, só que aí ela olha assim pra trás. E aí, como eu não sei fazer rosto, aí eu fiz ela virada pro mar. E aí ficou assim, de longe talvez. Fique legal. Mas eu gostei do quadrinho, que vocês acharam? É legal, né? Fica parecendo uma moldurinha mesmo. E é com papel. Enfim, aí o resto vocês já viram, né? Aí fiz um bilhetinho, grudei aqui no chocolate, a caixinha do brinquinho, botei aquela mesmo, não deixei na embalagem maior. Aí tá soltando isso daqui do chocolate. E pronto. Aí daqui a pouco eu já vou. Eu ia de ônibus, mas parece que as meninas daqui que moram perto de casa estão querendo ir de Uber, daí a gente divide e fica R$10 pra cada. Aí é tranquilo. Enfim, daqui a pouco eu vou tomar banho, começar a me arrumar. E ir lá pro Aniver, que vai ser muito legal. A gente vai fazer... Como é que diz? Cerâmica fria. Eu tava doida pra comprar coisa de cerâmica fria pra fazer, porque deve ser muito gostoso mexer com cerâmica fria. Se eu lembrar, eu vou estar filmando lá pra vocês, é porque quando tem coisas assim com outras pessoas, tipo ontem nos adolescentes, não lembrei de filmar. Claro que eu não ia ficar mostrando eles, né, mas de dar um panorama assim de onde eu tava e tal. E olha quem tá aqui na porta. Coentro? 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 Oh. Você sabe que você não pode entrar. Igual. Fiz uma naturalidade. Não tem um celular e uma mão aqui, não. Pronto, só me engasguei mesmo. Ai, cansei. Meu Deus, eu não devia dançar. Agora eu entendi, né? E morreu. Vamos. Deus consegue. Vamos lá, tamo quase. Processo. Tamo quase. Nem tanto, mas tudo bem. Aí depois... Quem arrumou essa mesa? A melhor de todas. Que trabalhou hoje tem que passar no crivo, né? Hoje ele tava só de Uber, eu acho, certo? Gente, ele foi e voltou, ele foi e voltou, ele foi e voltou. Inclusive, você já pode começar, por favor. Tô saudade de cerâmica, cerâmica. Pode fixar aqui, mas base é conteúdo. Isso, vai boleando. Posso começar o meu agora? E aí, amiga? Depois sou obrigada a Vai fazer o quê? Cortando retrato. Ó, corta. Ih, é um
porta-retrato. Ela fez pra porta-retrato de Polaroid, sabe? Eu vi que a Jenny... Ela fez com as sobrinhas. Minhas obras. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Você quer uma coisa pra botar? Tem uma faquinha ali, ó. Olha! Foi mal, menino. Oi, minha Cis aparecendo por aqui, finalmente. Agora são 6h18 e hoje é domingo, né? Então pela manhã a gente foi pra igreja, a gente sai meio-dia e alguma coisa, depois fomos dar carona a uma amiga. A gente chegou em casa 1h e aí foi quando a gente foi, né, esquentar a comida, assar o frango, que eu já tinha deixado preparado, temperado, né? Enfim, comemos, ficamos um pouquinho conversando e depois eu fui capotar. Eu acho que Samuel também, logo depois, mas ele ainda ficou aqui assistindo. Agora são 6 horas, nossa, eu consegui dormir bem. Vou só, depois de terminar aqui, a gente vai jantar. Acho que eu vou fazer um bolinho agora, ou talvez depois do jantar. Bolinho de lanche pra semana. E é isso. O domingo foi bem legal, hoje o culto foi muito bom. Amanhã eu converso um pouco melhor sobre vocês. Quero conversar mais sobre o livro Surpreendido por Jesus e contar uma história que foi contada na pregação de hoje. Ontem também foi muito legal mesmo. Era pra gente ir em várias estações, né? Ir pro bordado e pra pintura, mas acabou que eu fiquei só na cerâmica. E foi muito gostoso mesmo. Eu gostei de trabalhar com cerâmica. Não é fácil, tá? Mas eu gostei. Eu já tinha vontade de comprar massinha pra fazer algumas coisinhas. E ontem deu ainda mais vontade, apesar de ser difícil, mas é bem gostoso, é uma massa gostosa. Não é a massa, não como a massa de biscuit, que ela é, às vezes ela vai endurecendo, vai ficando difícil de manusear. Claro que essa também pode endurecer, né? Mas enquanto a gente tava ali trabalhando, ela foi bem tranquila, bem massa de manusear, bem massa. Então gostei. Depois eu vou lixar as peças e pintar. Acho que não vai ficar pronto pra esse vlog porque são de 36 a 48 horas. Agora eu vou terminar de secar minhas louças. Toda culpa e dor.
bom dia, minha cis. Hoje é segunda-feira e é o último dia desse vlog. Vou finalizar aqui hoje, mas eu quero, como eu falei ontem, né, eu quero conversar algumas coisas com vocês. Agora são umas 9 horas, então já tive aqui o meu tempo devocional. Acho que eu tinha comentado pra vocês que eu tô fazendo um tempo estendido na segunda-feira, né? E daí eu tava também trazendo algumas coisas do Surpreendido por Jesus aqui. Que hoje à noite vai ter encontro do clube de leitura. E eu falei pra vocês que eu ainda queria conversar um pouco sobre ele com vocês, né? E uma coisa muito interessante é que todos nós temos esse desejo por fazermos parte de algo, né? E nós, quando estamos na época escolar, a gente quer o quê? Ter ali um grupo e fazer parte desse grupo, né? Imagina chegando numa escola nova e a gente quer fazer amizades, a gente quer estar incluída, né? Então esse ímpeto, esse desejo de fazer parte de algo é algo intrínseco ao ser humano, né? Nós somos criados para viver em comunidade, então a gente tem esse desejo. Só que muitas vezes nós, por causa desse desejo e por causa do pecado, ele acaba sendo descontrolado, distorcido muitas vezes, nós acabamos pecando para fazer parte de um certo grupo. Então, quantas vezes, eu posso falar por mim, de quantas vezes eu fiz coisas que eu naturalmente não faria, só porque eu queria ser vista por aquele grupo de uma forma diferente. Isso tanto na escola como na universidade. Eu passei muito por isso, né? Eu queria fazer parte, eu queria... Não que eu não fizesse parte, porque eu sempre fiz muitas amizades, mas eu queria ser a legal do grupo, entendeu? Eu não queria ser a diferente, eu queria me sentir parte dali. Só que toda a vida eu fiz parte de grupos entre não cristãos, né? Com amigas que não eram cristãs. Então, muitas vezes eu cedia aquilo que eu tinha aprendido na minha caminhada ali, aprendendo com os meus pais, na igreja, porque eu queria me sentir parte daquele grupo. E o autor até cita aqui uma frase do C.S. Lewis falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. Qual capítulo? O desejo de se estar por dentro... Não, deixa eu ler a primeira frase de Lewis aqui. O mundo parece cheio de espaços internos, cheio de intimidades agradáveis e confidencialidades. E a luxúria inveterada para se estar por dentro dessas confidencialidades é capaz de fazer um homem que ainda não é muito mal praticar coisas muito más. Aí o autor vai dizer, né, que o desejo de se estar por dentro de onde quer que seja é um poderoso motivador que nos impele de todas as formas e gera uma horda de pecados diferentes. Então, por exemplo, o desejo de ser incluído pode levar a roubos, se o círculo interno for rico, a sensualidade, se o círculo interno for promíscuo, a trapaças, se o círculo interno for academicamente superior, ou ao legalismo, se o círculo interno for ligado a regras e regulamento. Então, nós temos essa tendência a querer sermos incluídos, mesmo que muitas vezes isso nos leve a viver para agradar o homem e não agradar a Deus. Então ele vem trazer como essa necessidade de inclusão e como Jesus reverte isso está muito presente no Evangelho de Lucas. E daí mais na frente ele vai trazer uma coisa também bem legal que eu falei para vocês, né, ontem, sobre como... Ontem não, no sábado, na sexta. Que em vários momentos ali do Evangelho de Lucas existem, né, Jesus virando o jogo, trazendo para perto aqueles que socialmente eram deixados à margem. E aí ele vai trazer mais profundamente o capítulo 1 de Lucas, logo no começo, né, depois dele falar para quem tinha escrito, que foi para Teófilo, enfim, depois que ele escreveu, fez aquela pequena introdução, ele cita 2 aparições do anjo Gabriel, uma para Zacarias e outra para Maria. Você deve se lembrar dessa história. Você deve se lembrar também que Zacarias era um sacerdote
e ele e sua mulher Isabel não podiam ter filhos, porque Isabel é estéril, eles já eram avançados de idade. E aí ele vem trazer algumas similaridades entre esses dois públicos, né? Zacarias e Maria. Então, os dois são visitados pelo anjo Gabriel, os dois ficam perturbados com essa visita, então os dois ouvem do anjo não temas. Os dois são informados sobre um filho que nascerá em breve, e os dois recebem um nome que deveriam dar a esses filhos. Os dois ouvem que ele será grande. Os dois exultam mais tarde, né? Depois vão ter um cântico, o cântico de Maria e o cântico de Zacarias. Está descrito uns versículos mais à frente. E cada um faz um questionamento ao anúncio angelical, e com boas razões, o autor vai dizer, né? Só que, mesmo que os dois expressem dúvida, a dúvida de Zacarias é repreendida pelo anjo e ele fica mudo, lembra disso? Já Maria é elogiada e confortada. O que é que tem de diferente nessas duas perguntas, né? Na atitude de cada um deles em relação a esse anúncio do anjo. Então ele vem dizer que, primeiro, a resposta de Zacarias foi um pedido de prova e a resposta de Maria foi um maravilhamento silencioso. E como é que a gente pode ter certeza disso, né? É que a resposta do anjo também nos mostra o que realmente havia no coração de cada um deles, né? O anjo estava ali enviado por Deus e ele censura Zacarias e elogia Maria. Então, apesar dos dois fazerem perguntas, parece que a pergunta de Zacarias estava dizendo: mas isso é impossível, eu sou velho, minha esposa é estéril e velha, como é que isso vai acontecer? Sabe, nesse tom. Já o de Maria parece ser: mas eu sou virgem, eu nunca conheci nenhum homem, como isso vai acontecer? Sabe, aqui é uma percepção minha, né? Parece que Maria está mais perguntando no sentido de: ok, tudo bem, isso vai acontecer, mas quais passos serão, sabe? Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Não era tipo: mas isso é impossível de acontecer, eu sou virgem. Entende a diferença? É sutil, mas também com a resposta do anjo Gabriel a gente consegue ver que o coração de Zacarias estava cheio de dúvida e desconfiança em Deus. Já o de Maria, ele estava realmente confiando, ela responde com fé, apesar de querer saber como isso aconteceria, né? Fiquei gravando um tempão e o celular tinha descarregado, vocês acreditam? Mas finalizando só aquela parte, depois eu venho falar um pouco mais o que eu falei depois não foi gravado, é que era esperado de Zacarias que ele respondesse instantaneamente com fé, porque ele era de dentro, né? Porque ele era um homem mais velho, era um sacerdote, era um homem mais experimentado, né? E ele estava desejando ter um filho. Então, a notícia de que viria um filho, de que Deus estava ouvindo as orações e respondendo a oração deles com um filho, era para ele saltar de alegria, era para ele responder com fé. Já Maria, imagina, uma jovem solteira, né? Ela era noiva, mas ainda não tinha casado, ainda não tinha consumado o casamento, então ainda não tinha tido relações com seu marido, e vinha a notícia de que ela teria um filho. Seria, no mínimo, desesperador, não concorda? Principalmente naquela sociedade daquele tempo. Mas, ao contrário, ela responde com fé. Ela, uma pessoa comum, responde com fé. E era esperado que essa resposta fosse vinda de Zacarias, que era alguém de dentro, com todo o seu currículo ali. Claro que depois, né, como eu já falei, eles dois entoam um cântico ao Senhor. Então, Zacarias se arrepende da sua incredulidade e crê no Senhor, né? Mas é como o livro vai trazer que quando as provações vêm, a primeira resposta, aquilo que flui naturalmente e instantaneamente, é aquilo que está no nosso coração.
E isso cabe de alerta para nós também. Como será que nós temos reagido às dificuldades, às provações, quando nós somos pegos de surpresa? O que sai instantaneamente do nosso coração? Será que é desconfiança? Será que é ira? Será que é ansiedade? O que será? Então é algo para a gente também fazer esse autoexame, sabe? Mas enfim, agora eu vou lavar a roupa, depois eu venho aqui pro computador para fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje e mais tarde eu venho e continuo a conversa com vocês, tá? Oi, minhas cis, agora são 12h40 já. Eu tava escrevendo roteiro, editei vídeo e depois fui escrever roteiro pra vídeo aqui no YouTube. Agora eu vou estender as roupas que acabaram e depois eu vou almoçar. Mas antes eu queria rapidinho continuar a conversa sobre o livro Surpreendido por Jesus, que a gente tinha começado a conversar. Vou deixar o celular aqui enquanto eu vou estendendo as roupas. Como eu estava dizendo, o livro nos mostra sobre essa diferença ali da atitude inicial de Zacarias e de Maria. Como eu tinha falado, é esperado o contrário, né, das atitudes deles dois. É traçado esse paralelo entre Maria e Zacarias e acaba nos mostrando o tom da conversa, o tom do que Lucas vai nos mostrar em todo o Evangelho, né? De que realmente a comunidade de Deus vai contra as nossas intuições. Porque muitas vezes nós somos tentados a aprovar ou desaprovar, baseado na aparência, baseado naquilo que a gente acha que é verdade sobre algumas pessoas, sobre as atitudes das pessoas, e muitas vezes a gente acaba excluindo ao invés de incluir, né? Tem uma parte ali do livro que ele vai falar sobre o pecador honesto. E ele vai falar uma coisa bem interessante. Ele vai falar sobre como a comunidade de Cristo não precisa ter um pré-requisito social necessário, né? E muitas vezes, por exemplo, alguém que nasceu no meio cristão, como eu, praticamente, né? Eu tinha 3 anos quando meus pais foram convertidos. E muitas vezes a gente acaba confiando no nosso currículo. A gente acaba confiando, eu vim de uma família cristã, toda a vida eu fiz isso, toda a vida eu estive na igreja. Então, esse é o lado do de dentro, né, dos de dentro. E tem aqueles que às vezes acabaram conhecendo a Cristo mais tarde, na vida adulta, e passaram toda a sua vida sem conhecer a Cristo, né? E aí ele diz que Lucas, o Evangelho de Lucas, né, vem trazer uma mensagem para esses dois públicos. Para os de dentro, Lucas vai dizer que a sua posição social superior é um presente de Deus. Então, não é ruim ter crescido dentro de uma família cristã. Pelo contrário, é muito bom. Administre isso bem. Mas tenha cuidado, esses privilégios podem ser prejudiciais, porque é muito fácil permitir que bênçãos inerentes à genealogia, nascimento e nome sutilmente construam um sentimento falso de direito a algo. E para os de fora, ele vai dizer que a sua posição social inferior não é impedimento algum para a sua presença no povo de Deus. Nenhum pré-requisito social é necessário, você é muito bem-vindo. Então essa é a mensagem do Evangelho, né? Porque não é pelas nossas obras, não é necessário você cumprir uma lista de regras para então ser aceito, né? Você só precisa crer em Cristo. Então, muitas vezes a gente sabe que nós somos salvos pela graça,
que as pessoas são salvas pela graça. Mas muitas vezes a gente olha para as pessoas ao nosso redor e a gente acaba categorizando as pessoas. A gente acaba facilmente apontando o dedo, facilmente julgando as pessoas e facilmente confiando no nosso currículo, confiando em quão certinho a gente caminhou durante X anos, durante toda a vida. Ou mesmo agora, né? Confiando, não, mas eu faço isso, eu leio a Bíblia todos os dias, eu vou aos cultos, sabe? Quando, na verdade, o Evangelho nos chama a confiar na obra de Cristo, não nas nossas próprias obras. Porque mesmo que aquilo que a gente faça seja algo bom, se é bom, é porque é Cristo em nós. Porque naturalmente nós tendemos a fazer tudo aquilo que é bom. E aí o ponto que eu queria entrar é sobre essa questão dessa comunidade, né? Aquela ideia de que nós realmente temos essa tendência, esse ímpeto, esse desejo de fazer parte de algo, de estar dentro de uma comunidade. E o Evangelho nos oferece isso, né? O Evangelho também é a boa notícia de que nós agora temos uma família. Nós agora fazemos parte da família de Deus, nós temos irmãos e irmãs espalhados por todo o mundo. Mas muitas vezes, gente, a gente não vive as implicações disso, de saber que nós somos parte de uma família, de que as pessoas na nossa igreja são parte da família de Deus. E muitas vezes nós, de novo, categorizamos as pessoas. Colocamos os cristãos ali em classes, às vezes queremos nos aproximar de pessoas que acabam tendo um maior prestígio dentro da igreja, acabamos excluindo algumas que não têm prestígio. Muitas vezes nós não apenas temos os nossos grupos assim, né, os nossos ciclos ali mais próximos, que isso é natural do ser humano até Jesus, né? Jesus tinha ali uma multidão de discípulos que caminhava com ele, tinham 12 discípulos mais próximos, tinham 3 discípulos mais próximos, tinha um discípulo mais próximo, né? Então, dentro do grupão tinha 12, dentro do grupão de 12 tinham 3, dentro dos 3 tinha 1. Então, é natural isso. Mas nós não podemos simplesmente dizer assim, não, esse é o meu grupo e pronto. Né? A gente acaba excluindo, não permitindo que outras pessoas se aproximem, porque não, a gente já tem esse grupo, né? Isso é muito natural de mulheres, né? Meu Deus do céu. Mas, como filhas de Deus, como irmãs em Cristo, nós precisamos estar sempre aptas, sempre abertas, na verdade, a trazer pessoas para perto. O Dane Ortland vem trazer aqui o relato do Francis Chan, no livro Deus Esquecido, de que há algum tempo um ex-membro de gangue estava visitando a igreja dele, presta atenção. E aí o cara é todo assim, né, grossão, cheio de tatuagem, então já tem um certo estereótipo criado. Só que ele estava curioso para ver como era a igreja, ele tinha um relacionamento com Jesus e parecia estar consideravelmente envolvido com a igreja. Só que aí depois de alguns meses o Francis descobriu que ele não estava mais indo à igreja. E quando foi conversar com ele, questioná-lo, perguntar, né, por que ele não estava indo, ele disse o seguinte: eu me enganei sobre como a igreja seria. Quando me juntei à igreja, achei que seria como me juntar a uma gangue. Veja, nas gangues, nós não éramos apenas legais uns com os outros uma vez por semana. Nós éramos uma família. Muitas vezes, a gente trata as pessoas ao nosso redor na nossa igreja apenas como membros de um clube do qual nós fazemos parte. Então a gente vai ali uma vez por semana, a gente se relaciona bem com todo mundo, a gente abraça, a gente dá oi, dá tchau, diz boa semana, diz a paz do Senhor, mas a gente não busca relacionamento com essas pessoas, se preocupar com essas pessoas, mesmo com as pessoas que a gente realmente caminha. Sabe essas pessoas do grupo menor? Muitas vezes, mesmo com elas, a gente acaba vivendo uma vida, um relacionamento meio que de fachada, porque nós acabamos colocando máscaras em nós mesmos, né? Nós acabamos não abrindo as nossas necessidades, os nossos pecados,
tudo isso que o Senhor nos ordena fazer em sua palavra, né? De confessar os pecados uns aos outros, de orar uns pelos outros. Para que isso aconteça, nós precisamos realmente viver as implicações de ser uma família, né? De viver essa família de Deus. Mas muitas vezes, ao contrário, a gente acaba fazendo parecer com que nós somos outras pessoas, né? Acaba louvando as nossas próprias virtudes, fazendo parecer que somos uma coisa sem ser, fazendo com que as pessoas tenham uma imagem de nós mesmos que não é real, que é fingida. Então, é importante que a gente realmente busque ter um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de família. Não apenas alguém ali que você vai, se diverte um pouquinho, tem uma relação superficial, né? Mas você não abre seu coração, você não para ouvir os outros. E isso, de fato, não é um relacionamento de família, né? E veja, membros de uma gangue, você já deve ter ouvido histórias assim da facção criminosa, de como realmente eles são unidos, são irmãos, estão ali para a luta, dão a vida um pelo outro. E nós, filhos de Deus, muitas vezes vivemos um relacionamento superficial com os nossos irmãos em Cristo, as pessoas que nós passaremos toda a eternidade com elas, juntamente com o nosso Senhor. Então nós precisamos pensar acerca disso, sabe? Nós precisamos refletir acerca disso, porque nós realmente precisamos uns dos outros, né? A figura que Paulo utiliza para falar sobre essa relação é de membros. Somos corpos, somos membros uns dos outros, fazemos parte do mesmo corpo em que a cabeça é Cristo. Então, nós precisamos levar isso a sério e buscar realmente incluir as pessoas, buscar realmente fazê-las se sentir parte, porque nós não somos o juiz, né? Nós somos mensageiros, embaixadores do reino de Deus. Então, como tais, nós precisamos agir com humildade. Muitas vezes a gente fala dali dos fariseus da época de Jesus, mas às vezes a gente age da mesma forma, excluindo algumas pessoas e supervalorizando, bajulando outras. Não, nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos trazer para perto talvez pessoas que estão ali um pouco marginalizadas, né, deixadas de lado, pessoas que a gente vê que talvez não tenham relacionamentos profundos com essas pessoas, com outras pessoas. Então, por que não a gente dar esse passo de trazer essas pessoas para perto? Vai ter um encontro do seu grupinho? Chama essas pessoas. Chama essa menina que está de lado, que talvez acabou de chegar na igreja. Convide-a para perto. Que a gente possa realmente ser um instrumento do Senhor para incluir essas pessoas que muitas vezes são tidas como excluídas. E mesmo pessoas que não conhecem ainda a Cristo, né? Eu tô falando aqui mais da perspectiva daqueles que já são de dentro, porque mesmo com os de dentro, muitas vezes existem aqueles que são excluídos, né? Então a gente precisa sim ter essa preocupação, mas não apenas com aqueles que já fazem parte da família de Deus, mas com pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Muitas vezes a gente olha as pessoas, como é o caso desse ex-membro da gangue ali, né? Do exemplo. Então, uma pessoa tudo parece ser bem turrona, toda tatuada, às vezes uma pessoa com estilo mais alternativo, a gente já olha assim e diz, se aproxime dessa pessoa, se interesse pela vida dela. Nós temos um chamado, a grande comissão, e aí a gente só vai pregar o evangelho, só vai se interessar pela vida, buscar desenvolver relacionamentos para que então a luz de Cristo brilhe sobre a vida dessa pessoa, apenas com pessoas que são do jeitinho que a gente acha que é legal. Estamos sendo iguais os fariseus do tempo de Jesus. E isso é triste, e não apenas triste, mas pecaminoso, porque nós fomos
incluídos na família de Deus. Nós não merecíamos. A gente precisa tirar da nossa cabeça toda essa tendência a confiar em nós, achar que Deus me salvou porque ainda tinha alguma coisinha boa em nós. Não tinha. Você merecia o inferno e Cristo entregou a sua própria vida. O único que merecia ser incluído se fez excluído para nos incluir. Então, você e eu não somos as boazinhas, as bonitinhas que foram incluídas porque, né? Viviam de uma certa forma, só faltava Jesus, né? Não, nós merecíamos a ira divina e Cristo se colocou em nosso lugar. E da mesma forma que nós não merecíamos, nós não merecemos, existem outras pessoas nesse mundo que às vezes são diferentes da gente. Tem um estilo diferente da gente, tem um corte de cabelo diferente da gente, tem uma forma de falar diferente da gente, mas essas pessoas podem ser igualmente alcançadas pela graça de Cristo. Porque se eu fui, se você foi, aquela pessoa que muitas vezes a gente olha mal, que a gente julga, que a gente condena, também pode ser alcançada pela graça de Deus. Enfim, muito bom o livro, estamos na penúltima parte já. Se você tiver um tempo, se você tiver esse livro aí, se você tiver o The Pilgrim, que não é The Pilgrim, né? Agora é Pilgrim, o Pilgrim App, esse livro tá lá também. Eu vou deixar o link do livro aqui para quem quiser comprar, porque olha, baita livro, tá? Baita livro. Tá sendo muito bom poder reler e conversar com as meninas lá no clube de leitura. Eu acho que eu já falei pra vocês, mas eu vou dizer de novo, que é uma benção poder fazer a comida pra semana, gente. Sério, tipo hoje aqui, que geralmente eu fico até umas 12h30 quando o Samuel não tá em casa, né? Mas hoje eu fiquei até um pouquinho mais tarde, agora já é 1h. Fiquei conversando aqui com vocês, estendendo as roupas e tal, mas é uma benção poder simplesmente esquentar a comida. A comida tá prontinha e eu só vou esquentar. Isso realmente é uma benção. Aí depois que eu comer, vou lavar os pratos, vou passar um aspirador na casa e depois eu vou pra academia. E lá da academia eu vou pra casa de uma amiga, que ela me convidou pra passar a tarde lá com ela, pra gente conversar um pouco. Depois eu venho pra casa, tomo banho e vai ser o clube de leitura. Basicamente vai ser isso por aqui hoje. Cheguei agora da casa da minha amiga, são 6h40 já. Eu já vou tomar um banho, e daqui a pouco tem pequeno grupo, tem clube de leitura.
E eles também levavam seus rebanhos para a terra de outras pessoas. Eram os sem terra daquela época. Só que sem terra com rebanho, né? E aí acabava se apossando da terra de outras pessoas e utilizando como deles. E ainda assim, esses homens socialmente marginalizados receberam assentos de primeira fileira para testemunhar a encarnação do Filho de Deus. Então veja, já começa Lucas já mostrando como realmente essa comunidade de Jesus é totalmente contrária do que se era esperado. Quem estava na primeira fila, quem estava ali para ver a encarnação, o nascimento do Filho de Deus, eram pessoas socialmente marginalizadas, pessoas que não eram consideradas, pessoas que eram colocadas de lado. E quem era que estava ouvindo essa parábola? Coletores de impostos e pecadores de um lado e fariseus e escribas do outro. Jesus estava ali mostrando para esses dois grupos, para que eles poderiam ser excluídos se eles não se arrependessem, e para outros, que apesar deles serem excluídos pela sociedade, eles poderiam ser incluídos. E aí ele diz pra gente fazer uma comparação com Filipenses 2, 7. E aí a gente vai ter lá, texto de Filipenses, Paulo falando, né, sobre Cristo, né, ter deixado a sua glória, ter sido colocado de maneira humilde, né, deixado a glória que tinha com o Pai e vem cá, como nome, como servo. Fortíssimo, né? Eu já fiz tudo isso, né? Eu segui todos os mandamentos. A gente chega com esse diante de Jesus, a gente vai ouvir, né? Tanto que nos fala. Mas a gente chega de... Oi, minhas filhas, acabamos agora o clube de leitura, foi muito legal. Muito bom também ouvir as meninas, né? Ouvir, assim, as percepções delas sobre o que o autor vai falando. Nossa, muito bom participar de um clube de leitura. Mas eu vim finalizar esse vlog contando a história que eu falei que ia contar, né? Da pregação de domingo, que foi a respeito da Corrie ten Boom. O tema da pregação de domingo foi sobre perdão. A gente tá numa série de pregações sobre a oração de Jesus, né? A oração que Jesus nos ensina. E aí a gente tá... No domingo passado foi sobre perdoar as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Enfim, aí ela vai contar, ele, né, o pregador, o seminarista, sobre a Corrie ten Boom. Você talvez já tenha ouvido falar sobre ela, que foi uma cristã holandesa. Na verdade, ela e sua família acabaram trazendo para sua casa, né, abrigando em sua casa, em um compartimento assim secreto da casa, alguns judeus que estavam sendo perseguidos na época do nazismo. E alguns anos depois elas foram descobertas, elas foram enviadas para um campo de concentração. E, enfim, se você nunca ouviu falar, depois dê uma pesquisada na Corrie ten Boom. E sua irmã Betsy tem um livro chamado Refúgio Secreto. Enfim, mas o que o André falou da história que eu nunca tinha ouvido nessa história é que depois em que a Corrie foi libertada, né, pra quem não sabe, o pai dela morreu logo após a prisão e a irmã morreu alguns anos depois, um pouco antes de acabar, né, com a guerra e tal, e elas serem libertadas. A Corrie começou a ir em vários lugares do mundo, né, pregar e contar a história, enfim. E uma certa vez, enquanto ela estava, depois de um culto, né, depois de uma pregação, uma palestra, não sei na verdade se era culto ou se era palestra, veio um rapaz em sua direção e na hora que ela o viu, ela reconheceu que era um dos guardas lá. E ele veio na direção dela, dizendo que ele agora era um servo de Deus, um filho de Deus, e que ele já havia sido perdoado por Deus, mas que ele gostaria muito de ser perdoado por ela também. E aí pediu perdão para ela e estendeu a mão. E aí diz que ela conta que naquele momento ficou passando um filme na sua cabeça sobre, né, quantas vezes a sua irmã foi maltratada, que aquele era um dos algozes que maltratou a si mesmo, a ela mesma, né, e também a sua irmã, e também responsável pela morte do seu pai e também da sua irmã, obviamente.
E, enfim, ficou passando tudo isso na mente ali, sabe? Aqueles segundos que parecem uma eternidade. E ela disse que naquele momento ela fez uma oração rápida, assim: Jesus, derrama o teu perdão sobre a minha vida, para que eu possa estender o perdão para esse homem, porque pela minha vontade eu não quero, sabe? E aí, enfim, ela disse que, né, acabou estendendo a mão para ele. Naquele momento que ela deu a mão para ele, né, ela disse que um calor começou a descer assim sobre o seu braço e tomar todo o seu corpo, até que ela disse: eu perdoo. A pregação foi justamente sobre como nós devemos perdoar uns aos outros, porque nós fomos perdoados pelo Senhor, né? E o perdão uns aos outros é um sinal, é uma manifestação de que nós fomos perdoados. Enfim, essa história falou muito ao meu coração e talvez tenha falado ao seu também, e é por isso que eu quis contar, apesar de não ter muita ligação com o assunto assim principal desse vlog, que foi sobre o surpreendido por Jesus, e tem, né? Porque nós também fomos surpreendidos pelo perdão de Jesus. A sua graça veio a nós e transforma a nossa vida e também transforma os nossos relacionamentos. E além do que eu falei mais cedo sobre a gente olhar para os outros com compaixão, com misericórdia e incluir as pessoas que muitas vezes são jogadas à margem, nós também precisamos conceder o perdão. Nós também precisamos nos lembrar, seja nas pequenas ou nas grandes coisas, que o Senhor nos perdoou o imperdoável em nós. E agora esse perdão precisa nos constranger a também ter essa atitude de perdão. Não estou dizendo que é fácil, realmente não é, especialmente em algumas situações específicas, né? Mas que em Cristo e por Cristo a gente pode sim, né, ter essa atitude de perdoar, por causa do perdão dele a nós, por causa desse entendimento de quem nós somos em Cristo agora, e que nosso coração foi transformado e capacitado a estender o perdão também. Então, por isso, nós também perdoamos. Espero muito que você tenha gostado desse vlog, que tenha sido bênção na sua vida. Me conta o que você achou desse vídeo, se você gostou, o que você gostou. Gostaria muito de saber, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.